Bom, gente, deixa eu me apresentar. Em primeiro lugar, antes de mais nada, cadê? Meu nome é René de Paula, eu trabalho na BRQ. Era para ter aparecido meu nome, eu acabei de fazer uma besteira. Deixa eu colocar de novo lá, quem sabe a gente consegue colocar meu nominho lá. Eu trabalho na BRQ, cá estamos. Eu sou super fácil de achar, eu só dou um alerta caso vocês coloquem René de Paula e apareça alguém de biquíni, de sunga, com barriga de tanquinho. Eu não tenho nada a ver com isso, é que eu tenho um homônimo que é um querido, mas ele fotografa moda. Então, se aparecer assim, coisas mais interessantes do que eu, não fui eu, meu trabalho é legal, mas nem tanto. René de Paula, no Instagram eu sou René de Paula Júnior, porque no Instagram René de Paula é o fotógrafo de verdade. Então, aqui, esse é meu e-mail na BRQ. A BRQ não sei se vocês conhecem, é uma empresa que está há 26 anos no mercado de tecnologia. Ela é top, sobretudo no mercado de bancos como Bradesco, Itaú, etc. e tal. A gente está aí com 2.000 funcionários, a gente já tem uma longa tradição no segmento financeiro e o que é muito legal, porque a hashtag Tamo Junto, né? A gente está com esses caras aí entregando as coisas mais bacanas que vocês podem imaginar. Estamos aí junto com Transformação Ágil, Design Thinking, o Diabo A4, a gente está envolvido nisso ali, né, nos bastidores. São essas pessoas que você não vê, que fazem o digital que você vê. Mas eu queria fazer uma palestra aqui um pouco diferente. Vocês viram que tem a ver com impacto, tem a ver com cultura, tem a ver com Design Thinking, certo? Certo. Mas antes de mais nada, eu vou fazer um pequeno ritual aqui, que eu faço toda vez que eu tenho oportunidade, tá bom? Eu vou testar a atenção de vocês. Porque, em princípio, vocês são atentos, né? Tá todo mundo, vocês estão aqui, 7 horas da noite, numa segunda-feira, todo mundo aqui é focado, todo mundo aqui é atento. Então eu vou testar a atenção de vocês, uma vez só, e vocês não podem vacilar, tá bom? Eu vou testar a atenção de vocês com um vídeo muito rápido, vai ser em cima de um esporte que é super rápido, que não dá para comer bola, que é basquete, tá bom? Eu não sei se vocês gostam de basquete, mas é assim, time branco, time preto, e vocês têm que contar quantas vezes o time branco passa a bola, tá bom? Posso soltar lá? Vamos lá, vou soltar, tá bom? Esse é um teste de atenção, certo? Time branco, time preto, certo? Quantas passes de bola? Vamos lá, vou ajudar vocês. Tac, 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 tac. Eu já me perdi, tac, tac, sei lá quantos. Quantos foram? Quem viu o macaco preto? É simples assim. Volta, olha só, volta a fita. Observe. Cara, eu queria ter visto isso aos 10 anos de idade. Tá? Observe. Qual é a pegada aqui? 3, 2, 1. Entra um macaco preto, ninguém vê. Ninguém vê. E além do mais, o cara ainda paga uma de Michael Jackson, rola um moonwalking ali. Eu acho sensacional, eu queria ter visto isso aos 10, porque isso aqui na verdade é uma propaganda genial para a gente ser mais atento com ciclistas, patinete, etc, etc, etc. Né? Porque a gente não vê os caras, você não está programado para ver. Mas eu acho super simbólico porque isso mostra uma coisa muito profunda da natureza humana, que é a seguinte: quanto mais a gente presta atenção, quanto mais a gente foca, mais a gente come bola. Tá? Então eu posso associar isso com inúmeros episódios. Eu trabalhei no Yahoo. Quem foi o mico preto? O Google. Quando a gente percebeu, o cara já estava ali. Eu trabalhei na Microsoft. Quem era o mico preto? A Apple. E assim vai. Os exemplos abundam, né? Os exemplos são muitos. Isso acontece o tempo todo com a gente. E acontece o tempo todo também quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em impacto, quando a gente pensa em growth hacking, quando a gente pensa em crescimento. E eu estou querendo fazer um respiro aqui para parar um pouco e para a gente pensar o que diabos a gente está fazendo. Tá? Sobretudo porque vocês... Assim, eu tenho uma invejinha branca de todo mundo aqui pelo seguinte: se eu tiver uma ideia, eu não sou programador, eu também não sou empreendedor. O máximo que eu posso fazer é gravar alguma coisa, escrever um texto, fazer um vídeo e tal. Agora, vocês podem fazer acontecer. Né? Sentadinhos aqui, vocês podem estar fazendo o próximo Facebook, vocês podem estar mudando o mundo aqui. Eu morro de inveja disso, porque eu não tenho esse poder, certo? Mas, de qualquer maneira, vamos falar aqui sobre futuro, tá bom?
Todo mundo aqui quer o quê? Um futuro legal, certo? Todo mundo aqui quer mudar o mundo, certo? Mas aí recentemente eu vi um cara que foi muito importante para mim, que na verdade foi um professor de filosofia. Muito do que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade eu aprendi com ele, eu devo muito a esse cara, ele se chama Luiz Fugante, é um cara muito importante na minha história. E ele recentemente fez um post no Facebook que ele falou uma coisa muito legal, que ele falou, olha, mais importante do que a memória do passado é a memória do futuro. Você lembra que futuro que você quer? Você é capaz de ser fiel a essa memória, ao teu sonho original? E aí eu volto um pouco no tempo e eu lembro desse cara aqui, quando eu comecei a trabalhar com web em 96, tiraram essa foto minha lá naquela época. E naquela época eu era um super apaixonado por digital. Não estou brincando, eu era um entusiasta, eu batia no peito, achava que isso ia ser uma coisa libertária. E eu me lembro dessa capa da revista Wired. Quem já viu a revista Wired? Para muita gente foi uma bíblia, não sei se vocês têm essa mesma relação. E essa capa aqui, ela falava o seguinte, meus caros, preparem-se para o long boom. Vão ser 20 anos de felicidade, crescimento ininterrupto, de exuberância, de inovação e tal. Aí o que acontece? Passa 20 anos, né, ok, o tempo passa, né? E aí a capa da Wired, uma das capas mais recentes é essa, The Web is Dead. Eu falo, cara, uau, cadê aquele sonho? Cadê aquela inocência que a gente tinha de querer mudar o mundo? Cara, as coisas mudaram muito. Né? Hoje em dia, se a gente for inocente ou se a gente for ingênuo, ou a gente é bobo ou a gente está querendo vender alguma coisa para um primeiro trouxa, porque a questão é, a gente já está começando a sentir o impacto, muitas vezes inesperado, de algumas coisas que a gente faz. Né? Algumas coisas foram, sei lá, maldade mesmo, né? Eu ainda acho que a pior coisa... Bom, eu ia falar mal do Facebook, mas eu vou me controlar um pouco, porque eu acho que foi o divisor de águas. Mas a questão é a seguinte... Ok, o futuro hashtag deu ruim, futuro hashtag só que não. E aí, né, como é que a gente cria, como é que a gente reverte, como é que a gente resgata aquele sonho lá atrás que a gente tinha de efetivamente progresso? Porque na boa, hoje não está muito fácil ser tão assim, oba-oba assim, né? Bom, em suma, vamos lá. Futuro, pois muito bem. Futuro, quando a gente pensa em futuro, uma das coisas que a gente pensa é Vale do Silício. E eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar na Singularity University. Tá? Vocês já foram para lá? Todo mundo já conhece? Bom, eu fui, na verdade, eu estava com cabelo horrível, eu sei, eu tinha que ter cortado o cabelo antes, eu não sabia quando tirar foto, eu estou com uma roupa horrível, mas eu fui para lá faz uns 10 anos, eu estava mais gordinho também e tal. Eu fui para lá. E, na verdade, eu acabei me envolvendo bastante com eles, porque eu achava que dali talvez viesse alguma coisa. Logo na entrada tinha um banner escrito assim, impactar 1 bilhão de pessoas com tecnologias exponenciais. Eu falei, uau, isso é legal. Hoje eu já penso em impactar, eu já penso num meteoro, eventualmente no planeta central, mas são outros 500. Mas então eu trabalhei com esses caras um tempo, e eu vou entrar um pouco mais de detalhe, mas eu acabei... me distanciando, acabei me afastando. Eu cheguei para esses caras e falei, olha, tchau, eu não acredito mais nessa visão, essa visão é um cyber-otimismo irresponsável, eu acho que... E eu vou tentar explicar por que eu me afastei desses caras. Na verdade, eles estão até lançando um livro, Exponential Transformation, meu nome está lá, porque eu participei disso tudo, eu fui consultor, fiz uns projetos malucos, meu nome está nesse livro aí, mas eu juro por Deus, eu não assino mais embaixo, tá bom? Mas a questão aqui é a seguinte, se eu quisesse realmente pensar em futuro, eu não sei se eu ia para o Vale do Silício. Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco mais no tempo, a bendita memória do futuro. Né, o que inspira realmente o nosso futuro. E eu quero voltar para cá. Aqui eu não preciso dizer onde é que a gente está. Aqui a gente está em Atenas, aí é o Partenon, visto da janela do hotel. E aqui, pelo menos para mim, é solo sagrado. Você pode fazer várias coisas em Atenas. Você pode comprar badulaque, você pode, sei lá onde, comer salada grega, seja o que for, mas eu fiz questão de ir aí, que aí é a Ágora. Aí que nasceu a democracia grega, aí que nasceu a democracia direta. E aí, nesse chão, pisaram Platão, Aristóteles, Sócrates, todo mundo. Eu fui lá de joelho, porque eu falei, cara, eu tenho que ir lá. Não tem ninguém, claro, não se preocupa, todo mundo fica no Partenon fazendo selfie.
Tá? Mas o que é interessante é o seguinte, se você, vamos supor, volta no tempo, se você lá atrás estivesse ali na Ágora e falar, olha, eu sou um empreendedor, eu tive aqui uma ideia, né, eu quero mudar o mundo e tal, ia chegar um cara feinho, gordinho, meio barrigudo, ia falar, ah, por que você quer fazer o que você quer fazer? Ah, porque eu quero tornar a cidade melhor. Ah, mas como você vai tornar a cidade melhor? Ah, não sei, enriquecendo a cidade. Mas espera, mas isso vai enriquecer quem? E quem quer? Aí ele começa a sabatinar você com perguntas, tá bom? Sócrates perguntava. Por que isso? Até um background histórico que é interessante. Antes dessa história toda de democracia direta, era assim, quem tinha o poder, quem estava com o microfone na mão, né? Falou, está falado, o rei falou, dane-se, não tem mais o que contestar. Quando eles derrubam os tiranos e vira a democracia direta, você pode ser prefeito amanhã, você vai ser secretário dos transportes, você vai ser secretário da cultura, qualquer um pode ser. Aliás, na verdade, todo cidadão podia ser, desculpa, eram só homens, infelizmente, não é tão fácil assim, mas qualquer um podia ser qualquer coisa. E muitos cargos eram eletivos. Aí o que o Sócrates se preocupou? Falou, pera um instante só, você vai ser prefeito? Quem disse que ele está preparado para isso? Não sei, ele era um pescador, ele era um padeiro, ele era um artesão, ele era um escultor, quem disse que ele está preparado? Aí ele começou esse método de sabatinar para ver se as ideias tinham consistência, se do ponto de vista lógico elas paravam em pé, se o cara tinha princípios, né? Se você conseguia chegar a algum tipo de verdade que ficasse de pé sozinha. O que nasceu com isso? Filosofia ocidental, nasceu a ciência, nasceu desse cara aí que a gente está vendo, num momento não muito feliz. Você sabe o que ele está fazendo ali? Essa escultura representa um momento meio dramático. Na verdade é o seguinte, ele encheu tanto o saco que uma hora ele foi condenado à morte e ele teve que tomar cicuta. Então esse é o momento em que ele está ali prestes, pois é, hashtag deu ruim, pois bem. Em suma, mas voltando aqui, o que esse cara estava tentando fazer era chegar a algumas definições. Por exemplo, eu quero o bem da cidade. Defina bom. O que é bom? Como é que se define? Bom é bom para mim, bom para você, bom para minha família, bom para quem? Né? Então, começa uma história bastante interessante, que aí vale a pena. Quem foi para o Vaticano já, essa é uma pintura que todo mundo para lá para ver e tal, e eu vou chamar a atenção para duas figuras ali no meio. Um está fazendo assim, um está fazendo assim. Quem são? Assim, Platão e Aristóteles. Porque nessa história de tentar definir o que é bom, de filosofia, de pensamento, etc. e tal, o Platão achava o seguinte, existem princípios universais, o mundo em si, nós aqui, é uma porcaria, porque estraga, envelhece, fica grisalho, tudo despenca. Não, o que é legal é o mundo ideal, existe um mundo ideal, universal, das ideias platônicas, esse mundo é verdadeiro. Esse é o Platão, por isso que ele está apontando para cima. O Aristóteles, ele tem uma pegada um pouco mais, quem já mexeu com linha aqui, uma pegada mais Gemba, mais chão de fábrica. Falou, desculpa, o mundo está aí, a gente tem que estudar, a gente tem que entender. Tanto que Aristóteles foi mexer com biologia, foi dissecar animais, foi entender o mundo, por isso que ele aponta para baixo. Ele falou, para com essa história de mundo ideal lá em cima, eu não podia me importar menos. Né? O que importa para mim é esse mundo da gente, que é um mundo, inclusive, político. Aristóteles é o pai, inclusive, da política, né? Com tratados de ética e tal. E é interessante nessa história de defina bom, quando eu trabalhava lá com o pessoal da Singularity, eu fui fazer um projeto em Medellín. Alguém conhece Medellín, na Colômbia? Aliás, a Colômbia eu recomendo para todo mundo. País extraordinário. Esqueçam qualquer seriado do Netflix que vocês andaram vendo recentemente, esqueçam, tá bom? Não tem, é bobagem. Porque, sobretudo Medellín era um horror, era uma guerra civil. Você vai hoje a uma cidade linda, com um cenário de inovação bárbaro, super inspirador, inclusive para São Paulo. Eles têm uma iniciativa chamada Ruta N, que é uma iniciativa do poder público junto à iniciativa privada, junto à Academia de Inovação. Eu me envolvi com isso, é nesse lugar aqui. E eu fui com um projeto lá com esse pessoal da Singularity, eu ainda estava namorando, tá? Foi antes da ruptura. E aí o lance era o seguinte, a gente ia ajudar a cidade, um bando de gringo, imagina, cai um bando de gringo de paraquedas lá, nós vamos ajudar vocês, pobres subdesenvolvidos, criaturas
né, merecedoras de piedade, nós vamos ajudar vocês com as nossas tecnologias do primeiro mundo a resolver os problemas da cidade. E eram 5 pautas, eu não me lembro bem, eu lembro que eu me envolvi com a pauta de saúde pública e com a pauta de poluição. Né? As outras pautas, que acho que era microfinanças, mobilidade, eu não me envolvi. Tá? Mas o que acontece? Na hora que, vamos supor, quem aqui é consultor? Alguém já foi consultor para empresa? Quando você é consultor para uma empresa, é consultor para uma empresa, é Excel, é planilha, é número tal. Quando você está falando com uma cidade, é a coisa pública. Ou como diria o nosso amigo Aristóteles, é a polis. Aliás, res publica é latim, né? A coisa pública. É a coisa pública, é outro critério. Então você tem que, em princípio, atender todo mundo. Você está mexendo com recursos de todo mundo. O bicho pega. E aí fica a seguinte questão, né? A gente estaria capacitado para dar pitaco numa cultura que a gente não conhece? Será que sim? Será que não? Eu lembro dos meus colegas, eu tinha colegas que eram físicos da Polônia, publicitários de Toronto, no Canadá, né? Fregueses de carteirinha de assistir TED no sofá, tal. Mas na boa, quem conhecia a América Latina? Rosca, zero, ninguém. Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? Que critério que a gente pode ter para meter o bedelho em Medellín? Né? Se eu tiver uma ideia, como é que eu separo uma ideia boa de uma ideia ruim? Vocês duas tiveram ideias, qual que é a melhor ideia? Para uma coisa pública, não é só retorno de dinheiro, não é retorno do investimento. Como é que se define bom? E aí a gente entra vamos voltar aqui para o nosso amigo Aristóteles. Talvez a gente pudesse voltar para Aristóteles e usar um critério muito bacana nessa história de definir o que é bom, que é um critério chamado telos. Telos em grego quer dizer tudo que é longe, tudo que está lá na ponta, tudo que está lá longe, tipo telefone, telescópio, telesexo, tudo que é longe começa com telos, mas telos é o objetivo final. Tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, o que vai orientar o meu projeto é um objetivo final, certo? É um objetivo final. Tem até uma história bacana, eu posso recomendar o livro depois, em que o cara fala muito sobre essa questão da ética do Aristóteles, de telos, você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo. Né? E ele comenta o seguinte, uma UTI, na UTI um rapaz está completamente zoado, zoou, estragou, o cara está mal, vai morrer. Aí o que acontece? O faxineiro vai lá, limpa o quarto do cara e sai. O pai, transtornado, porque a família inteira está desesperada, o pai chega para o faxineiro e fala, você não limpou o quarto do meu filho? O cara já tinha limpado. O que o faxineiro fez? Ele falou, putz, 1000 perdões. Eu não percebi. Aí ele voltou e limpou de novo. Do ponto de vista de gerência hospitalar, administração, né, é um desperdício, por que você vai fazer 2 vezes a mesma coisa? Aí o gerente foi falar, meu Deus, que história é essa? Você já tinha passado por lá. O que ele falou? Telos. Eu estou aqui não para limpar saco de lixo, trocar lençol, eu estou aqui para proporcionar uma experiência digna para quem está passando por um momento difícil. Uau! Aliás, eu ouvi uma história muito parecida recentemente, alguém me contou uma história, alguém que trabalha com RH tal, no hospital, acho que ele conversou com uma menina, uma copeira, sei lá, ela falou, aqui eu salvo vidas. Isso é quando você tem um telos na cabeça. Aí você fala, porra, legal. Tanto que naquela metodologia do pessoal da Singularity, quando você cria uma startup ou quando você cria qualquer inovação, uma das primeiras coisas é você criar o que eles chamam de MTP, que é o propósito, propósito de transformação massiva. Aí você fica lá quebrando a cabeça para ver qual é o seu telos e tal. A questão é, eu acho que isso não basta. Tá bom? Eu acho que isso não basta. Por quê? De novo, a gente era um bando de gringo num ambiente que a gente mal conhecia, a gente estava trabalhando remoto praticamente o tempo todo. Como é assim que eu vou definir um telos? Tá? É lógico que a gente pode, usando as técnicas de design thinking, na medida do possível ali, porque estava todo mundo remoto, entrevistar pessoas, conversar com pessoas, tentar entender as jornadas, a zona toda, certo? Ok. Mas eu acho que dá para ir um pouco mais para frente. Eu vou apresentar agora para vocês, talvez o cara que mais tenha feito bem pela espécie humana. Vocês conhecem esse cara? Não? Provavelmente, se eu pensar aqui, se eu somar o peso de todos vocês, daqui para cá, todo o peso que a gente tem corporal, vocês devem a esse cara. Por quê? Antes desse cara, começo do século XX, por aí, a população estava crescendo exponencialmente e você tinha um problema que era o seguinte, a agricultura não dava conta.
precisava melhorar a agricultura. Como é que você melhorava a agricultura naquele tempo? Cocô de passarinho, simples assim. Adubo era cocô de passarinho. E haja cocô de passarinho, tudo bem, o Chile ganhou uma grana, todo mundo ganhou uma grana com essa história. Quem tinha cocô de passarinho fez a festa. Mas esse cara descobriu o seguinte: o ar tem nitrogênio, muito, tipo muito. Né? Ele conseguiu um jeito de pegar o nitrogênio do ar, transformar em ureia, e com ureia você faz adubo químico. Então as manchetes na época eram assim: esse cara faz pão a partir do ar. Cara, essa foi a grande alquimia. O cara conseguiu aumentar a produtividade agrícola, 1/3 ou 1/4 da alimentação hoje que você consome, de tudo que você consumiu, se deve à inovação desse cara. Então esse cara realmente foi um dos salvadores da humanidade, certo? Telos. Falando em Telos, esse cara era um super patriota. É um belo Telos, né? Patriotas, né? Pensar na pátria, né? Aí o que acontece? Nessa época começou a Primeira Guerra Mundial, certo? Primeira Guerra Mundial. O que era a Primeira Guerra Mundial? É mais ou menos que nem o Facebook. Trincheira de um lado, trincheira do outro, quem levantar a cabeça toma tiro, ninguém se mexe. É assim que é. O Facebook é a Primeira Guerra encarnada. Aí ele falou: eu tive uma ideia, eu sou um cientista. Aliás, ele ganhou o Prêmio Nobel com essa história. Prêmio Nobel, ok? Merecido. Amônia, ok. Ele falou: tive uma ideia para ajudar o meu país. Eu sou um alemão patriótico, eu vou ajudar o meu país na guerra, é uma causa nobre. O que ele inventou? Gás cloro. Ele pegou gás cloro, um caminhão de gás cloro, chega na trincheira e vira gás cloro. E o que acontece? Morre todo mundo. Passarinho voando cai, é um Deus nos acuda. Ele foi o pioneiro das armas químicas. Aí você fala: ups, tá vendo como só o Telos não basta? O Telos dele era ajudar a pátria, mas ele deixou alguma coisa de lado. A grande ironia disso é o seguinte: caiu em desgraça, a comunidade científica já achava que o cara era meio esquisito, porque ele era patriota demais. Nazismo chega, o laboratório dele é apreendido. O que eles descobrem na prateleira? Uma substância que os nazistas melhoraram um pouquinho e transformaram no Ciclone B. Alguém já ouviu falar de Ciclone B? Era o gás que foi usado nas câmaras de gás dos campos de concentração. Veio do laboratório dele. 6 milhões de mortes. Ironia, é judeu. Era um judeu alemão patriota que, por tabela, por pensar num Telos esquisito, acabou colaborando com Shoah. Ok? Ok. Então, agora esse cara, definitivamente, esse só fez desgraça, tá bom? A desgraça desse cara era o seguinte: motor a combustão batia pino. Vocês nem devem saber o que é isso, porque agora só tem injeção eletrônica, mas no meu tempo, se o motor não tivesse regulado, ele batia pino. Você tem vários cilindros, né? E aí, se eles não tivessem sincronizados, era um horror. E aí ele pensou como um bom engenheiro: vou otimizar. Qual é o meu Telos? Otimizar, vou fazer essa coisa funcionar. O que ele fez? Pôs chumbo na gasolina. Hello, o motor parou de bater. O que aconteceu? Chuva ácida, poluição do ar. Cara, o planeta ficou um absoluto inferno. Não satisfeito, esse cara campeão da otimização nefasta, né, é o seguinte: geladeira. Geladeira era meio primitiva. Ele falou: tive uma ideia para otimizar a geladeira. O que ele inventou? Freon. O que o Freon fez? Buracos na camada de ozônio. Então, o legado desse cara é chuva ácida e buracos na camada de ozônio, porque ele simplesmente, aliás, o que é pior, em ambas as histórias, ele e a própria empresa subornaram e tentaram contar mentiras o tempo todo para disfarçar o impacto que eles estavam fazendo. Perderam de vista alguma coisa, certo? Certo. Então tá, bom, ok, né? Não preciso dizer quem é, aliás, não preciso dizer quem é. Aliás, isso é uma história verdadeira. Eu trabalhava, até 2010 eu trabalhei na Microsoft, e uma vez esse cara veio para o Brasil, nem fez muito alarde, né? Ele veio para o Brasil participar de um evento. Quem estava lá? Foi 2009. Alguém estava lá? Ele fez um evento ali no Itaim, na Renato Paes Barros, pequenininho o evento, tinha o que tem aqui mais ou menos. Aí ele falou as coisas dele, é um cara meio inexpressivo e tal. Aí eu pedi um microfone e falei: olha, seguinte, você está com uma plataforma aí que está tocando, cara, centenas de milhões de pessoas. E aí, o que você está aprendendo com isso, né? O que vocês estão vendo de inovação acontecer? Aí ele parou assim e falou: espera aí,
Não entendi sua pergunta. Eu falei, ok, volta a fita, ok. Eu trabalhei no Yahoo, a gente trabalhava com centenas de milhões de usuários, plataformas no mundo inteiro, tal. O que a gente percebia? Que você pode, quando você coloca uma plataforma no ar, as pessoas se apropriam daquilo, a sua imagem e semelhança. Que nem o WhatsApp. O que brasileiro faz com o WhatsApp é uma coisa de louco. Acho que ninguém podia imaginar. Né? Índia, a mesma coisa. Cada país se apropria. Aí ele me olhou e falou assim, eu não acredito nisso. Porque eu acho que se um produto for bem desenhado, suficientemente bem desenhado, ele vai ser usado da mesma maneira em todo mundo, porque no fundo as pessoas são todas iguais. Hello, isso foi antes da Primavera Árabe, certamente foi. Né? Agora, mas na verdade assim, tem três coisas aqui. Primeiro, ele é novinho, segundo, ele nasceu no Vale do Silício. No Vale do Silício tudo é lindo, tudo é bonito, você fica achando que todo mundo fala inglês. Você liga a televisão, o cara vai pousar em Plutão, as pessoas falam inglês, uma maravilha. Mas aí o que acontece? E aí o pior é o seguinte, ele padece de uma herança de quem? Do Platão. Porque quando você faz exatas, você acredita em coisas o quê? Universais. Vamos supor, você faz engenharia... Não sei, você faz engenharia em Dubai, você faz engenharia no Japão, você faz engenharia na Venezuela. Vocês vão receber a mesma prova de resistência dos materiais, ou McFlu, ou Transcal, vocês escolhem. A prova vai ser igual e a resposta é igual, se vocês acertarem. Certo? Porque é sempre universal. Esse é um vício que vem na cabeça de todo mundo que trabalha pensando de uma maneira um pouco platônica, em ideais. Você pensa em soluções universais, certo? Hashtag só que não, porque o mundo é mais complicado que isso. E aí, na verdade, esse é um termo muito comum em inglês, a gente deveria usar em português, mas é um termo de origem grega, chama hubris. Alguém já viu esse termo? Hubris é quando alguma coisa sobe a cabeça. Quando você fica tão cheio de si que você, tipo, você cheirou, está se achando, esse é hubris, entendeu? Por exemplo, você sabe a história do Ícaro? O Ícaro fez com aquela asa, né, com cera e tal, se empolgou, cheirou, voou muito perto do sol, bum, caiu. Grande parte das burradas, eu ia falar uma outra palavra, na mitologia grega, é hubris. O cara simplesmente saiu fora de si, perdeu o senso da loção e tal. Eu acho que uma coisa muito comum no Vale do Silício hoje é hubris. Saiu recentemente um artigo, eu posso mostrar para vocês, em que ele fala que o vexame que o Uber deu agora na Bolsa é um sinal da hubris do Vale do Silício. Porque os investidores estão lá se achando, se tomando como referência, se lixando para o raio do impacto, né? E aí a gente está começando a perceber que não é bem assim. Tá bom? Então, eu acho que pensar da maneira platônica não está ajudando muito. Então, vamos pensar aqui, eu peguei uma obra de arte, vamos pensar algumas obras. Por exemplo, alguém identifica o que é a obra da esquerda? Essa obra da esquerda é de uma artista japonesa, Yayoi Kusama, certo? Atualmente no hospital psiquiátrico, mas tudo bem, ela pinta, continua sendo bonito. Né? E do lado direito, o que a gente tem? 3, 2, 1. O que a gente tem é um cemitério de bicicletas na China. É um cemitério de bicicletas na China. Aquela imagem surreal, se você procurar agora no Google, Bicycle Graveyard China, você vai encontrar essas imagens. O que acontece? Esses patinetes, essas bicicletas que a gente acha super bacaninha, super moderno, vão parar onde? Não é barato, sai muito caro consertar. Joga fora. Então, a gente está começando a perceber que, de novo, se você pensa de uma maneira... O que eu estou fazendo? Eu estou otimizando... Qual é o teu telos? É otimizar o resultado da empresa? É maximizar o growth hacking do blá, blá, blá? Mais um teste de arte aqui, mais uma obra de arte. Isso daqui está até escrito embaixo, isso é fácil. Esse é o Pollock, tá? Artista americano, sensacional. Né? Jogava tinta ali e tal. E essa daqui o que é? 3 chances. 3, 2, 1. Plástico no oceano. Né? O plástico no oceano está crescendo exponencialmente, porque alguém teve a brilhante ideia, né, de como é que eu construo, faço um tipo de material que dura bastante. Bota bastante nisso, porque não acaba nunca mais esse troço e a gente está se entupindo com esse negócio. A gente está começando a pegar aí a ressaca do que a gente não parou para pensar, certo? O que mais que eu tenho aqui? Uma coisa que eu acho que é bastante inspiradora para todo mundo hoje aqui, e aliás vou fazer um parênteses, hoje eu almocei com uma amiga minha que foi para o South by Southwest. Quem já foi?
South by Southwest, aquele evento maravilhoso em Austin e tal. Qual foi o tema desse ano? Então, impacto. Qual foi o tema desse ano? Responsabilidade. Qual foi o tema desse ano? Planeta, ambiente, pessoas. E voltando para as pessoas. Daí que é a história do Design Thinking que eu coloquei no título também. Como é que a gente incorpora as pessoas nessa zona toda, certo? E aí o que acontece? Esse é um site extremamente interessante. Eu achei que eu fosse me dar bem, tá bom? Vocês já ouviram falar no Overshoot Day? Vamos imaginar que o planeta Terra seja a sua conta bancária. Você vai gastando, gastando. Aí uma hora alguém coloca um dinheirinho ali, né? Tal, mas, ok. O que acontece? O Overshoot Day é o seguinte, tem uma hora que você gasta tanto que a Terra entra no vermelho e ela não consegue mais repor, certo? Só que os caras estão calculando isso sistematicamente, a cada ano, quando que a Terra entra no vermelho. Ano passado, eu acho que foi em agosto. Esse ano, eu não tenho certeza, vale a pena se vocês puderem olhar depois, eu acho que vai ser em junho ou julho. Ou seja, a partir do meio do ano, o planeta já não consegue mais repor o que ele está fazendo. E aí eu convido vocês a fazerem esse exercício que é muito legal, que é o seguinte, entrem lá e você faz tipo um quiz, né, uma enquete. Ele pergunta, você come carne? Como é que você vai para o trabalho? Você vai de bicicleta, vai de carro? Ah, teu carro, qual é a quilometragem que ele faz? Quanto que você viaja de avião? Você viaja bastante de avião? Ele vai fazer um monte de perguntas, inocente assim, inocente. E aí no final, o que ele faz? Olha, Renê, eu achando que eu tinha um footprint baixinho, eu moro perto do trabalho, né? Eu só como frango, não como carne vermelha. Eu falei, bom, estou bem, certo? Mas acontece que se os 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões, não podemos esquecer, fossem como eu, sabe quantas terras a gente precisava? 3,2. Hello. Ou seja, o meu lifestyle multiplicado por 7 bilhões são 3,2 bilhões de... 3,2 planetas. O meu consolo é que se eu fosse um americano, dava 7. Tá? Então, se todo mundo for como os americanos, né, a gente vai precisar de 7 planetas Terra. E eu juro que eu vou voltar lá para Medellín, tá bom? Vou voltar para Medellín. Isso é meio assustador. Porque a gente está sonhando, o que a gente imagina como progresso? Defina bom. Pô, bom vai ser se lá no meu bairro todo mundo comprar um iPhone, um iPad, um carro, uma casa na praia, etc e tal. É bom, multiplica por 7 bilhões. Simples assim. Essa conta nem o Aristóteles fez, de 7 bilhões, dá nisso que dá. E aí, se a gente for ver hoje, isso é só um pouco para reforçar, acho que vocês não conseguem ler daí, ficou pequenininho. São várias notícias mostrando, tipo, os acionistas da Amazon pegando no pé da Amazon por causa de reconhecimento facial. As pessoas já começando a querer que o Facebook eventualmente se desmantele. Os motoristas de Uber fazendo greve. A IBM envolvida num escândalo de inteligência artificial. São Francisco banindo câmeras de reconhecimento artificial. Em suma, a maré já está mudando. Simples assim. O que acontece, e aí isso é uma característica do nosso mercado, eu estou nesse mercado faz tempo, ele vive de um otimismo crônico. Existem aí mercadores de otimismo, por assim dizer, que é gente que vai... A Singularity é isso. Você sai de lá achando que a tecnologia vai mudar tudo sozinha. Que a inteligência artificial, impressora 3D, nanotecnologia, you name it, algoritmos, isso vai mudar o mundo. Acabaram os problemas, não tem problema, porque alguém vai fazer um robô que resolve, certo? Está dando nisso. Então está tendo aí um choque, e eu acho que está mais do que na hora. Eu posso falar isso com toda a liberdade, porque na boa, eu não vendo nada e a BRQ também não vende nada de caixinha, a gente ajuda a fazer as coisas acontecerem. E tem que ser coisa que faça sentido, né? Senão é enrolação, senão é bateção de carteira. Vamos voltar lá para Atenas. Isso daqui é muito legal. Acabaram de reconstruir, isso chama Stoa. Esse corredor chama Stoa. O que acontece? Um sol desgraçado, não sei se já foram para lá, ficar no sol. Ainda mais que os caras estão pelados. Então assim, está sol, ou então está chovendo, aí o que você vai? Você vai para esse corredor coberto para conversar, trocar ideias. E foi nesse corredor chamado Stoa que nasceram os estoicos. Os filósofos estoicos nasceram na Stoa. Eram aqueles caras que te ensinavam o quê? A argumentar, a raciocinar, certo? Certo. Aí o que acontece? Quando Sócrates, aí vem a parte que eu acho que é mais legal, que a gente começa a chegar no Design Thinking. Quando Sócrates chegou para um estoico e falou assim, defina bom, o que o estoico respondeu? Para quem? Matou.
O estoico, que eu gosto muito mais, esse eu acho legal, esse eu acho bacana, eu acho roots. O que ele percebeu? Que não tem nada universal, cara. Não, né? Não tem nada universal. O que é bom para você não necessariamente é bom para mim. Né? Então, a hora que você pensa em alguma coisa universal, desculpa, alguma coisa você está deixando de lado. Recentemente, eu estava conversando com o pessoal da Prodesp, pessoal que mexe com poupa-tempo, etc. e tal, e aí você vê o desafio que é você prestar serviços públicos numa cidade do tamanho de São Paulo, num estado do tamanho de São Paulo, de uma maneira que seja inclusiva, que não exclua as pessoas, que... Difícil, né? E aí você tem que atender todo mundo, você tem que pensar em acessibilidade, você tem que pensar que meu pai tem 88 anos, embora exerça a profissão de advogado, desde que eles digitalizaram a justiça, ele não consegue mais trabalhar, porque a usabilidade é ruim, porque ele não sabe mexer com certificado digital. Então você, em princípio, inovou, mas você excluiu. Assim como em países, na Suíça, isso é muito engraçado, né? A Suíça está tendo uma rejeição do dinheiro eletrônico, os caras não querem voltar para o dinheiro de papel. Suécia, os velhinhos também falam, a gente quer dinheiro de papel, desculpa, pega o seu dinheiro eletrônico. Não, as pessoas começando a voltar, porque calma, que nem patinete, hoje eu almocei com essa amiga minha, super inovadora, etc. E tal. Eu falei, mas como é que você vai voltar? Ah, eu vim de patinete. Eu falei, desculpa, meu plano de saúde não cobre. Né? Se eu andar de patinete, está cancelado, sei lá, dá divórcio, nem sei o que acontece. Para mim não funciona. Né? Então vamos voltar, os estoicos trouxeram essa pergunta do quem, fundamental. Quem trabalha com Design Thinking aqui? É fundamental o quê? Se colocar no lugar do outro, entender os valores do outro, a necessidade, a dor, a jornada. E é um exercício que não é fácil, não é todo mundo que tem esse perfil, que você precisa praticamente esquecer quem é você, né, para você ser capaz de se colocar no lugar do outro. Felizmente a gente vê hoje, até nos nossos clientes, times inteiros de experiência do usuário, Design Thinking, tentando melhorar a jornada do usuário e vendo o quanto isso é complicado. Pois bem, só para provar que realmente as coisas não são universais, vocês viram essa história do MIT? Tem um exemplo clássico de inteligência artificial que é o seguinte, na verdade é um problema de filosofia, é aquele problema do carrinho que vai bater. O seguinte, o carrinho vai bater, você tem que escolher, ele vai matar um gordinho ou ele vai matar um magrinho, ele vai matar um novinho ou ele vai matar um velhinho, ele vai matar uma criança ou ele vai matar 35 imigrantes, sei lá, né? O que eles fizeram no MIT? Eles pegaram, fizeram um game online, se chama Moral Machine, está lá o URL. Eu vou colocar os slides depois para vocês também. Eles pegaram e colocaram isso para quê? Para ver no que as pessoas votavam. O que você prefere? Sei lá, o carro vai matar 6 velhinhos, 3 crianças. Quem que ele mata? Não tem como não matar, desculpa, não tem escolha. O que eles perceberam? E aí vem uma coisa que é estupidamente interessante, que é a seguinte: cada país, cada cultura, cada segmento demográfico escolhe diferente. Escolhe diferente. A pesquisa está inteira online, quem tiver interesse pode dar uma olhada. Os números são insanos. Os números mostram como é difícil você ter qualquer coisa universal. Porque pensa bem, quando você compra um carro hoje em dia, o que pode ter? Volante de um lado ou volante do outro. É o máximo que acontece. Se for Inglaterra ou não, o resto é o mesmo carro para todo mundo. Agora imagine se fosse um carro autônomo. O carro autônomo brasileiro, a hora que ele atravessa para a Argentina, ele tem que virar uma chavinha, porque na Argentina o algoritmo tem que ser outro. Ou na hora que ele sai de São Paulo e vai para Salvador, vira uma chavinha, porque, desculpa, em Salvador o algoritmo é outro. Olha que coisa maluca. Olha que coisa. E a gente está impingindo às pessoas, às vezes, a mesma regra. A gente fica na ilusão de que um raio de um robô vai conseguir resolver as coisas sozinho. Quando problemas humanos, isso é uma coisa extremamente importante. Eu fiz um tempo de engenharia e eu sei que assim, engenheiro é treinado para resolver problemas que engenheiros conseguem resolver. É só para isso. Aqueles que ele não consegue resolver, ele não gosta. Porque acha que é complexo, é muito complicado, as pessoas falam muito, é muito subjetivo. Então dá para ele uma ponte, dá para ele um parafuso, né? Dá para ele um software, mas não faça o cara sentar numa mesa para ficar deliberando subjetividades, ele não vai gostar. Mas acontece que cada vez mais a tecnologia está entrando na vida da gente, está afetando as pessoas. E aí a gente começa a o quê? A ou empoderar as pessoas ou alienar as pessoas. Tá bom? Vamos voltar para Medellín? Vamos lá, Medellín.
Estava eu lá em Medellín, na verdade era uma competição, tá bom? Era uma competição. E eu batendo cabeça com o meu time, que o meu time nem falava espanhol direito, era um Deus nos acuda. Aliás, um dos caras de Medellín falou, me dá teu telefone, ele me ligou. Falei, cara, que bom que tem um latino, pelo amor de Deus, porque esses gringos não entendem nada, são os arrogantes. Eu falei, eu sei como é que é. Pois bem, com o meu portunhol espetacular, o meu portunhol maravilhoso, maravilhoso. Bom, o que acontece? O que me ajudou, e aí fica a dica aqui para vocês, esse autor, Geert Hofstede, o nome é horrível, né? Mas ele tem um livro muito bacana que se chama Culturas e Organizações. O lance é o seguinte, ele era um antropólogo, ele queria comparar culturas. Como é que você compara culturas? Ele falou, bom, tem que ter critérios. Aí ele pensou lá 4 critérios. Ele pensou hierarquia, relação com sexo oposto, relação com incerteza e o quarto eu já esqueci, deve ser relação com memória, não sei. Bom, eram 4. Aí ele veio com essa história e falou, bom, e aí, o que eu faço com essa história? A IBM viu isso daí e falou, meu, puta trabalho legal, a gente tem escritório em centenas de, sei lá, 100 e tantas cidades e a gente apanha, porque a gente tem uma cultura corporativa super sólida que tem uma fricção tremenda com as culturas locais. Como é que a gente gerencia isso? E deixou o cara circular pelos escritórios. Ok. E aí ele fez esse livro, é um puta livro legal, tá bom? E tem um site muito bacana. Aliás, é muito interessante, acho que um dos primeiros critérios é a relação com hierarquia. Agora eu não vou lembrar se o pior era o México ou era algum país de língua hispânica da América Latina, em que a relação de... Alguém já foi para o México? Alguém já viu como as pessoas falam com subalternos? Você já percebeu como é que é, né? Eu fico embaraçado. E mesmo dentro da empresa, a questão de hierarquia é surreal, né? E quais eram os países menos hierárquicos do mundo? Países nórdicos, Dinamarca, Holanda, são super horizontais. Você vê isso até no design dos caras, no web design dos caras. Quando os caras fazem dois... Eu já vi isso uma vez. O mesmo site em 2 países diferentes. Num país hierárquico, o site praticamente fala, vai embora daqui, o que você está fazendo aqui? Não vem encher meu saco. Né? Que é basicamente o que acontece com os nossos sites. Toda vez que eu tenho que preencher qualquer coisa da Receita Federal, parece que eu tenho culpa no cartório. Agora, os países nórdicos, você percebe que a coisa é mais acessível, a linguagem é mais direta. Pois bem, baseado nesses caras, eu quando fui fazer o meu pitch, eu tinha que fazer um pitch no final, uma apresentação legal e tal. Eu vim com isso daqui. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai propor uma solução para vocês aqui. Ó, vamos pegar quais são aqui os valores americanos, tá bom? Hierarquia 40, o americano não é tão hierárquico, certo? Individualismo, 91, certo? Talvez seja mais, né? Talvez seja o top, não sei. Aí tem masculinidade, relação com incerteza, orientação de longo prazo, ok, tá? Colômbia, individualismo, 13. Olha a diferença. Individualismo 13. O que isso quer dizer? E é por isso que aquele latino ficou feliz que eu também era do mesmo continente. A gente aqui não coloca o ego em primeiro lugar. Aqui a pessoa, porque nos Estados Unidos é assim, se eu não sou bem sucedido, eu sou um loser. Se eu sou um loser, eu me mato, porque eu sou um loser, certo? Você sofre bullying na escola, porque você é um raio de um loser. Em países onde o que conta mais é o pertencimento à família, é o pertencimento à comunidade, a relação com os amigos, é diferente. Aliás, isso é uma tese pessoal minha. Quem lembra do Orkut? Podem mentir. Não lembro, eu era muito nova, não lembro. Ninguém lembra. Bom, mas o Orkut, eu acho que o Orkut bombou aqui no Brasil, porque quem fez o Orkut era de onde? Turco. E turco eu acho que é muito parecido com a gente. Tanto que o Orkut era muito baseado em quem você conhece, a relação com seus amigos, não é? Porque quando você pega um site americano, como é que você se define? O que eu fiz, onde eu estudei, o que eu faço, o que eu tenho, iPhone, iPad, etc. Né? Quando você é para o Orkut, você se define pelas suas amizades, os grupos a que você pertence. Por isso que o brasileiro adorou. Desde então, a internet tende ao Orkut inexoravelmente, só para constar. Bom, tudo bem. Brincando. Aí o que acontece? Eu fiz uma proposta para os caras, era uma proposta de saúde pública. A proposta tinha tecnologias exponenciais, tipo Watson? Não. Tinha manipulação genética? Não. Tinha... Sabe o que tinha? Pessoas. A questão era a seguinte, como era saúde pública,
como é que você leva as pessoas a terem melhores hábitos de saúde, a se alimentarem melhor, a fazer mais exercício, a evitar que elas fiquem doentes? Como é que você propicia ou estimula um comportamento melhor? E a plataforma inteira tinha sido bolada de maneira o quê? A mãe cuidar do filho, a mãe dar dicas para as amigas, tinha todo um mecanismo ali viral, de pertencimento, de comunidade, que eu esperava que tornasse isso realmente exponencial. Não era tanto uma questão de tecnologia, era mais uma questão de adesão. E as pessoas só adoção. Alguém já trabalhou com adoção de tecnologia? Não é que está órfão, né, foi jogado na porta da igreja, não. A adoção significa o seguinte: uma tecnologia, se ela não for adotada, já era. O Google é campeão disso, ele vive matando coisa, que eles fazem umas coisas sem pé nem cabeça, que ninguém adota, ele mata. Quem lembra do Google Glass? Hein? Google Glass, aquele óculos que tinha uma câmerazinha assim, você sai com aquilo na balada, você não pega ninguém, eu tenho certeza, é o maior desastre do mundo. Fiasco completo, porque os caras não conseguem se colocar no lugar das pessoas, eles acham que todo mundo é um nerd autista, né, no Vale do Silício, e que vai acontecer não vai acontecer alguma coisa, eu estou sendo maldoso, desculpa. Mas o que acontece? Uma outra coisa que eu acho que me chamou a atenção e que eu achei que valia a pena resgatar aqui com todos vocês, é uma questão que é da cultura grega, chama filotimo. Filotimo significa fazer a coisa certa. Você está precisando de ajuda, eu te ajudo. Furou teu pneu, eu te ajudo a trocar. Cara, você se perdeu, eu te levo lá, eu te dou uma carona. Você está assim, cara, eu pago um almoço para você. Isso é filotimo, tá? Isso é uma coisa intrínseca da cultura grega, né? E como eu acho que para a gente faz sentido também. O que eu tenho para mostrar aqui? Ainda mais para a gente escapar. Quem já viu essa coisa sensacional aqui? É a famosa pirâmide de Maslow, certo? Não, é horrivelmente errado a pirâmide de Maslow. Se vocês procurarem, perguntem, a pirâmide de Maslow está certa? Não. Eu acho que ela é muito popular porque é muito fácil fazer triângulo no PowerPoint. Você vai lá, você puxa a forma, você faz assim, sai pronto já. Mas quando você pega a hierarquia do Maslow, está meio borradinho, está lá, autoatualização, estima, embaixo as coisas fisiológicas, tal. O que acontece? Ele fez isso como se fosse universal. É universal? Não. Ele foi para a Ásia, isso funciona na Ásia, isso funciona na África. Aliás, tem uma história interessante, um cara está me contando que foi uma delegação de um país africano, um cara importantíssimo, foi para um hotel, eles resolveram bloquear o andar inteiro, vários quartos, a delegação tinha 20 pessoas, faz 20 quartos. Aí no dia seguinte, quando foram ver, 19 quartos vazios. O que aconteceu? Todo mundo dormiu junto. Eu falei, desculpa, não se preocupa, não precisa economizar, a gente, né, foi um quarto para cada um. Eu nunca dormi sozinho na minha vida, né? Bom, pois bem, então Maslow, talvez hajam, isso é uma proposta, está aqui o URL, está na Forbes essa daqui, talvez valha a pena, e tem gente propondo modelos de Maslow que levam em conta o seguinte: nós não somos indivíduos, nós não podemos nos pautar como indivíduos. Se a gente se encarar como indivíduos racionais, platônicos, platonistas, etc. e tal, esquece, a gente é um bicho social, a gente precisa se conectar, a gente precisa ter amor, a gente precisa aprender com o próximo. Então, qualquer proposta que você tenha que se paute pelo umbigo, esquece. Pelo menos em países mais latinos como os nossos, né? Aliás, uma história extremamente interessante, saiu hoje, acho que o Fórum Econômico Mundial publicou um estudo muito bacana sobre os países mais saudáveis do mundo. Quais são os países mais saudáveis do mundo? Em primeiro lugar, Espanha. É o país mais rico do mundo? Não. Segundo lugar, Itália. Estados Unidos está onde? Eu acho que 35º, abaixo de Cuba. Está abaixo de Cuba. Por que está abaixo de Cuba? Por que esses países estão lá em cima? Em primeiro lugar, talvez dieta. Você tem a dieta mediterrânea, tudo bem. Segundo, estilo de vida. As pessoas são conectadas, o cara volta para casa, dorme uma cesta, a família come junta na mesa, tal. O modelo sabe por que os americanos estão caindo? É suicídio e crise dos opioides, depressão. O mundo do eu. Os caras estão com toda a grana que os caras têm. Cuba, que tem um modelo de prevenção, né, de um estilo de vida um pouco mais light, está melhor que os caras. Hashtag fica a dica.
Né? Então vamos avançar um pouco mais. Eu estou falando aqui de Filotimo. Não é o Mahatma Gandhi, não é o Gandhi. Quem sabe quem é esse cara? É o Satya Nadella. Quem é o Satya Nadella? Ele é o presidente da Microsoft. Eu fico muito feliz porque o outro era basicamente o Shrek. Eu não sei se vocês lembram do Ballmer, eu conheci o Ballmer, era um trator. Você lembra do Ballmer que batia no peito? Developers, né? Pois é, esse cara é mais tranquilo. Recentemente ele estava palestrando, ele colocou esse filósofo na lousa. Haja de uma maneira que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Você já viu algum presidente de empresa de tecnologia falar assim? Não. Talvez o fato dele ser indiano explique alguma coisa. Indiano, tradição, família, pertencimento, certo? E aí ele tem essa frase que eu acho sensacional, que fica para todos nós aqui, tá? Porque eu sei que estava no título Design Thinking, mas eu tenho visto o Design Thinking sendo como técnica, aplicado para eventualmente, você entrevista, você faz ali a sua liçãozinha de casa. Mas a questão é, tudo bem, você está eventualmente ajudando a resolver um problema ali. Mas e se a gente pudesse fazer mais do que isso? E se a gente pudesse efetivamente construir plataformas ou construir um ambiente mais propício do que simplesmente ajudar o cara a pagar um boleto, sei lá. Né? Então, ó, não é mais hora de pensarmos no que o computador pode fazer, mas sim no que o computador deve fazer. Presidente da Microsoft, tá bom? Não é uma ONG, não é que ele trabalha no, né, sei lá onde, então tá bom. E aí tem um termo que eu acho que é extremamente, que eu acho que é importante, que eu quero trazer à tona aqui para vocês, porque a questão é a seguinte, ok, né, a gente está vendo um desgaste de um certo modelo de felicidade, o desgaste de um certo modelo de inovação, o desgaste de uma visão de futuro, o desgaste dessa coisa tecnicista, o desgaste dessa mentalidade engenheirística, né, da planilha, do Excel. Porque, aliás, convenhamos, é o seguinte, as coisas mais importantes da vida não cabem no Excel, é que nem o mico preto. Você fica no Excel, o que é mais legal vai ficar indo para lá e para cá, escapa, certo? Excel não registra, tá? Então, o que acontece? Em grego, curiosamente, não existe uma palavra equivalente a tipo happiness. Sabe, shiny happy people? Eu não vou dançar, não se preocupe, também não vou cantar. Não tem um conceito tipo happiness. Aliás, isso até vou fazer uma digressão aqui, tem um livro muito interessante do, como é que chama? Pascal Bruckner, um francês, que ele questiona muito essa questão de quem foi que inventou essa história de felicidade como objetivo. Né, que parece papo de coach, né? Qual é o seu objetivo? Você não quer ser feliz? Eu sempre penso em... Bom, eu penso em homicídio, mas não conta para ninguém. Mas tudo bem. Você não quer ser feliz? Quem inventou essa palavra feliz? E o Pascal escreve um livro muito legal, posso dar o link para quem quiser, chama Euforia Perpétua. Que fala, desculpa, felicidade, cara, essa coisa do rap, é uma coisa fugidia, dura 5 minutos, dura 10 minutos, passa. Você vai ter que comer mais jujuba, comprar mais iPhone, arrumar mais Tinder. É muito fugidio, não é um conceito legal, happiness. E está na Constituição americana, é um troço de louco. Né? Como é que happiness é um parâmetro? E aí, só para provocar vocês, por isso que eu voltei no tempo, falei de Medellín, Diabo 4, para chegar aqui. Para chegar num conceito chamado de eudaimonia. Eudaimonia, vamos supor, estou com 54. Aí eu olho para a minha vida e falo, cara, eu posso dizer que eu estou com uma eudaimonia legal, top. O que quer dizer eudaimonia? Eudaimonia quer dizer, em princípio, 6 coisas. Né? Não basta uma palavra só. Quer dizer, autonomia, ou seja, eu tenho autonomia, eu posso fazer aquilo que eu quero. Desenvolvimento pessoal, ou seja, nada impede o meu desenvolvimento, eu posso estudar o quanto eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu posso me aceitar, né? Assim, meio grisalho, meio narigudo, eu tenho uma noção de propósito, eu tenho domínio do meu ambiente. Por exemplo, quando você cria uma inovação que um idoso não consegue usar, ele perdeu o domínio do ambiente. Né? Quando você cria, esse aplicativo aqui vai ajudar, fala, desculpa, na perifa funciona? Ciclofaixa do Haddad, tem na perifa? Desculpa, não tem, que coisa. Né? Então, assim, domínio do seu ambiente, você tem ou não tem? E por último, que eu acho que é o mais legal, relações positivas. Relações de verdade, não like, né? Não curtir, não coraçãozinho, não polegar para a direita ou para a esquerda. Tal. Eu gosto imensamente disso.
Eu gosto imensamente disso. Sabe por quê? Porque isso permite a gente ir um pouco além do pessoal. Permite a gente... Porque quando a gente aplica qualquer técnica, eu falei design thinking, ok, você está falando com pessoas, né? Mas se você não levar em conta coisas assim, até que ponto você está levando em consideração a tua brasilidade, a tua latinidade, né? a tua raiz. E aí é interessante porque uma das traduções possíveis para eudaimonia é uma palavra que eu acho fundamental: florescer. A questão é a seguinte: como é que você faz? Aliás, o Nietzsche falava uma coisa interessante: o mundo seria muito melhor se a gente cuidasse da gente como a gente cuida das plantinhas. Tipo, você não posso deixar direto no sol, eu vou colocar na sombra, você precisa de mais água, você precisa ser regada. Né? Se a gente se tratasse como jardineiros. Né? A gente tem, e acho que está na hora da gente começar a repensar essa história, quando a gente trabalha, né, vamos ganhar escala, vamos massificar, vamos ganhar volume, a gente está pensando basicamente como um agricultor que quer fazer bananas que são absolutamente todas iguais, né? Ou quer fazer café que é absolutamente todas iguais. A questão é a seguinte: como é que a gente pensa como jardineiro? Jardineiro significa o seguinte: como é que você cuida para que as ervas daninhas não prosperem, como é que você faz com que você floresça na hora certa, com que os seus frutos deem na hora certa. Pense em equipe. Pense em empresa. Tá? Eu não coloquei aqui, mas tem um livro muito legal, que eu posso dar o link também, em que ele chega à seguinte conclusão: puxa, que engraçado, o corpo da gente cresce, né, cresce, aí chega uma hora que ele para de crescer, aí ele começa a degringolar, não vou entrar em detalhes, e aí ele morre. Tá? Aí o que acontece? Empresas também cresce, aí tem uma hora que inevitavelmente a empresa começa a engessar e morre. Ele falou, bom, vai ver que é assim, né? Mas aí ele percebeu que tem uma coisa que não morre, que são o quê? Cidades. Eu tenho uma foto, eu não coloquei, mas eu ter colocado. Pensa Berlim. Você já viu Berlim em 45? Não viu, porque não sobrou nada, sobrou só a plaquinha, não é? Pensa em Hiroshima. O que sobrou de Hiroshima? Pensa em São Francisco depois do terremoto. Zerou. Se você for lá hoje, são cidades maravilhosas. A questão é, por que uma cidade não morre? Uma cidade não morre porque uma cidade é como um jardim. Você pode escolher onde morar, como morar, você pode mudar, vem gente de fora, ela está sempre se oxigenando, né? Ela está sempre com relações meio imprevistas. Eu conheci minha mulher na floricultura da esquina. Eu não encontrei a mulher da minha vida num aplicativo, eu fui numa floricultura efetivamente, por isso que todo mês eu passo o mesmo dia lá e compro flores. Mas cidades têm esse imprevisto. Vem gente, você pode se reinventar, cara. Você chega aqui e fala, pô, vim de outro lugar, meus pais vieram do interior, se reinventaram. Né? Então, cidade permite isso. Se cidade permite isso, por que a gente não consegue fazer isso numa empresa, numa equipe, ou numa repartição? Como é que a gente oxigena, como é que a gente cria essa fecundidade? Então, esse é o desafio que eu trago para vocês, espero ter passado aqui, e que foi, talvez, um dos maiores aprendizados, sobretudo na cidade de Medellín, que é uma cidade que, inclusive, tem um festival de flores, que eu ia falar que é maravilhoso, não é meio esquisito, mas é um festival de flores gigantesco, ela se orgulha muito das flores, a Colômbia é um país maravilhoso, mas me fez o quê? Me fez perceber o risco que é para todos nós, na hora em que a gente pensa de maneira universal, que a gente pensa no Excel, em que a gente foca no time branco, em que a gente para de colocar em perspectiva isso daqui, né? Que pessoas, famílias, comunidades, elas têm que florescer. E as condições para isso são sempre muito delicadas. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Que hora, como é que a gente está de tempo? 8 horas em ponto, eu engoli um relógio quando era pequeno. Então é isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado. É isso aí, acabou. Vamos lá. Uhul! Ah, que legal. Ó, tem uma coisa que é legal, na BRQ, o que a gente tem feito? A gente criou um canal, que a gente chama de Foi Bom, a gente criou um canal para eventualmente vocês darem feedback, dizer se foi bom, se não foi bom, se o René falou muito palavrão, se ele falou muito rápido, se ele falou muito mal do Facebook. Então, se alguém estiver disposto a dar um feedback aí pelo QR Code, a gente super agradece. Só para complementar, esses são os meus contatos.
né, @René de Paula, sou Facebook /René de Paula, LinkedIn /René de Paula, meu e-mail na BRQ, BRQ René de Paula, e só no Instagram, que eu sou René de Paula Júnior. E essa palestra, aliás, eu gravei, eu quero ver se eu publico também, e eu vou também disponibilizar os slides. Espero que vocês tenham gostado. Bom, e já que a gente está aqui, né, e ninguém está expulsando a gente, o que é ótimo, cara, é uma hora legal de eventualmente a gente conversar. Se alguém tiver alguma ideia, proposta. Quer ver? Eu acho que eu tenho uma coisa a mais. Eu tenho, isso aqui é pessoal, tá? Isso é pessoa física. Esse Leia Vale a Pena no Tumblr é um blog que eu criei em que eu faço review de livros, em que eu indico livros muito ligados à nossa área. Por exemplo, inteligência artificial, teoria do caos, tem o Harari, está aqui, o Antifrágil, que é maravilhoso, está aqui, é super legal. Aliás, um dos livros mais divertidos que eu recomendo para todo mundo é esse daqui, Everybody Lies. Quem leu Everybody Lies? É sensacional. Ele parte do seguinte pressuposto: todo mundo mente, certo? Todo mundo mente. Se você olhar no Facebook, toda mãe ama o filho, todo filho ama a mãe, as férias foram maravilhosas, foram lindas, todo mundo é magro, tal. Aí ele falou, não adianta a gente olhar mídia, métrica de social media, porque é tudo mentira. Aí que ele fala, mas tem uma coisa que não é mentira, que é busca. Quando você procura, você não mente. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer todo um trabalho de Big Data e também de análise e tal, em cima dos dados do Google. É sensacional. Sensacional. Inclusive, ele entende como que o Trump foi eleito, ele faz uma correlação entre buscas racistas. Cara, é uma coisa maluca. Isso fica só de teaser. Ele consegue também acessos a um site que vocês nunca ouviram falar, que se chama Pornhub, que é um site de pornografia, ninguém nunca ouviu falar. É um site realmente menor. Ele pegou todos os dados anonimizados para ver o que as pessoas procuram em sites de porn, incluindo meninas. É bem divertido. Então, tem um livro que é muito engraçado, indianos também, os indianos são... deixa para lá. Mas, esse é um livro engraçado. O que mais? Então, esse é se alguém quiser, muitos dos livros que eu comentei, eles estão ali. O que mais que eu posso falar para vocês? Vocês leram o Antifrágil? Posso comentar do Antifrágil? Que eu acho que é muito legal. Esse é um dos livros mais divertidos que eu já li. O autor é um cara muito briguento, ele realmente puxa a briga, ele puxa a faca, ele chama todo mundo de incompetente, burro. É muito engraçado, eu adorei. E além do mais, porque ele mete o pau na academia, porque esse pessoal da academia, e como eu não sou do ponto de vista acadêmico um bom exemplo, eu achei ótimo. Mas ele tem uma tese que é a seguinte, e que acho que serve de inspiração para todos nós. Olha, vamos supor, você quer fazer alguma coisa que dure muito tempo. Se você fizer uma coisa meio mal feita, ela é frágil. Qualquer coisa que acontecer, ela quebra, certo? Mas se você for um bom engenheirão, você vai fazer um troço robusto. O que acontece com robusto? Pode vir qualquer coisa que não vai acontecer nada, certo? Ele falou, mas acontece o seguinte, tem um terceiro caminho. Por exemplo, eu fui criado no centro da cidade, no carpete, certo? Eu fui exposto a terra, bicho de pé? Não. Então, meu sistema imunológico poderia ser melhor. Porque uma criança que tem uma vida saudável, que não fica vendo galinha pintadinha, essas coisas, uma criança, o que ela faz? Ela se expõe a anticorpos, ela fica um pouquinho doente, mas o sistema aprende. Aí ela se expõe a outra, aí o sistema aprende. A nossa vida orgânica, ela se expõe a pequenos riscos e quando alguma coisa dá errado, ela consegue se fortalecer. Ele falou, olha, então isso não é frágil, não é aquela coisa robusta que já sai super fodona, super durona do começo, não, ela vai aprendendo com os erros e com os experimentos, né? Ele falou, isso é o contrário do frágil, ele chama disso de antifrágil. Ele fala, olha, uma empresa, hoje em dia, que tudo muda muito, tudo bem, ela vai manter lá o negócio dela, a vaca leiteira legal, mas ela tem que ter uma mentalidade de experimentação contínua sem medo do erro, porque ela tem que experimentar várias frentes ao mesmo tempo, e de repente uma delas pode dar certo, aí ela aprende com os erros, ela está sempre se renovando como as cidades. É um livro muito inspirador, o Antifrágil. Tem um outro que não está aqui, que eu vou fazer uma resenha, que eu acho que também é muito inspirador para todos nós, sobretudo num país latino, é um livro chamado The Speed of Trust, A Velocidade da Confiança. Alguém já leu? Cara, é livro de aeroporto, é super fácil de ler. Sei lá, como ficar milionário, como ser um líder de sucesso e tem a velocidade da confiança. É muito fácil de ler. Mas a tese central é a seguinte, em ambientes onde a confiança é elevada, as coisas rolam super rápido
e é um custo baixo. Em ambientes onde a confiança é baixa, as coisas não andam, sai super devagar e é um custo altíssimo. Pensem no Brasil, abrir uma empresa, pensem em relações pessoais, tal. O que acontece? Nós somos um país que ninguém confia em ninguém. A burocracia é infernal. Você vai num país como os Estados Unidos, quer comprar um carro, você já sai com o carro. Você não precisa levar carteira, sei lá o que, xerocada, autenticada, com antecedentes. Aqui as coisas não andam. Aliás, recentemente teve um evento promovido pelo MIT, lá no, não sei se vocês foram, foi evento lá no Museu de Arte Moderna, foi semana retrasada ou passada, e eles mapearam o sistema inteiro de inovação. Se alguém quiser, eu indico depois o livro. Fizeram um livro mapeando o sistema de inovação no Brasil inteiro, anos e anos. E aí eles acabaram de falar, tinha uma americana no palco, no painel, eu pedi o microfone e falei, olha, seguinte, eu não sou da academia, desculpe, não estou muito ligado nessa parte acadêmica, eu estou no mercado, mas a gente está tentando, né, ajudar os clientes a inovarem, e a gente percebe que qual é o principal empecilho? Cultura. O ambiente de trabalho, a cultura corporativa, que não é necessariamente assim para ninguém florescer. Alguns lugares são mais tóxicos que os outros, certo? Certo. Né? Então, e ela falou, cara, Brasil é um inferno, porque vocês não confiam em ninguém. Então vocês não delegam, vocês não dão autonomia, vocês não têm tolerância a erro. Como é que vocês querem inovar? Né? Então a gente fica falando, mas a gente enfrenta condições muito menos propícias, muito menos fecundas, do que num país em que, vai lá, você nem precisa ficar fazendo business plan, toca, se der certo, deu, se não der, cara, vamos para frente. Eu lembro quando eu trabalhei eu trabalhei um tempo na Microsoft, e aí me fizeram, olha, a sua tarefa é essa. Eu falei, eu acho que não vai rolar, porque o mercado brasileiro, eu falei, não faz mal, a gente vai tentar por 3 anos. O que acontece depois de 3 anos? Bom, fui demitido, claro, mas não deu certo e aí eu saí de lá. Mas essa cultura de experimentação não é só uma questão de tecnologia, não é só uma questão de dinheiro. Né? Tem gráficos mostrando que de uns tempos para cá, você investe pra caramba em inovação, investe muito. O que sai do outro lado? Rosca. Por quê? Cultura, ambiente, como as pessoas se relacionam, como é que é o bônus. Né? Hã? Pois é, a startup é fácil porque não tem legado, né? Você não tem nenhum compromisso com nada. A hora que a coisa começa a crescer, engessa, porque você busca a eficiência. A hora que você busca a eficiência, você começa a engessar. Aí você engessa tanto que o mercado muda e você fica para trás. E aliás, voltando para a questão do design thinking, que de novo foco nas pessoas, para dar um exemplo interessante, a gente vai trazer, tem o CIAB agora, que é esse evento da indústria bancária, certo? E aí a gente vai trazer um professor de Harvard, que é o Thales Teixeira, que ele fez um livro muito bacana sobre inovação, que o foco é que consegue realmente inovar quem entende a jornada do cliente. Se vocês quiserem, depois eu passo essa referência, me procurem que eu passo. É muito legal, você tem que entender a jornada do cliente, como é que... Blá, 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 cliente. Né? E aí ele fala, cara, não é tecnologia, esquece tecnologia commodity. A sacada é como é que você entende a jornada do cliente e como é que você faz isso acontecer rápido. Sabe por quê? Se você não resolver rápido, o cliente se vira sozinho. Hoje, todo mundo é tão empoderado, cara, que você não vai esperar o teu cara de TI, você vai usar Dropbox, Salesforce, Sorro, qualquer empresa que se preze, o medo dela é Shadow IT. Vocês já viram o que é Shadow IT? Shadow IT é quando o cara se vira, basicamente assim, dane-se, o SharePoint aqui não resolve, eu vou criar um grupo no WhatsApp, isso é Shadow IT. Então, as pessoas vão se virar sozinhas. A questão é como é que a gente entende, como é que a gente alavanca. Aliás, não paro de falar, né? Mas sabe que eu acho que o WhatsApp, eu gosto do WhatsApp pelo seguinte, eu gosto de plataformas que as pessoas podem se apropriar do jeito delas. Quem tem uma mentalidade muito engenheirística, amarra. É só desse jeito que você pode usar, você não pode usar de jeito nenhum. Certo? Plataformas como, pega o Twitter, quem inventou hashtag? O Twitter? Não, os usuários. Eles sentiram falta de alguma coisa como hashtag, começaram a usar o hash, aquele jogo da velha. Aí o pessoal do Twitter falou, cara, os caras estão botando um hash aqui para categorizar. O que eles fizeram? Transformaram aquilo, se você clicar no hash, ele vira uma busca pela hashtag. Simples assim, cara, 2 linhas de código.
Quem veio com a inovação? O usuário. Né? Então, assim, eu acho muito legal a gente prestar atenção, ou a gente criar plataformas que deem liberdade, que empoderem as pessoas, que não engessem, né? que não deixem... Por que você hoje usa um Nubank da vida? Cara, eu vou lá, eu mudo o meu limite. Bloqueou, eu peço para desbloquear. Né? Eu mudo a data. Cara, quando é que um banco deixava isso, cara? Não deixava. Se eu quiser fazer isso em qualquer banco que eu tenho conta, é um perrengue master. Eu vou ter que ir lá com documento autenticado, fax, o diabo. Eu vou lá na Nubank. Então, voltando, né, só para encerrar, porque senão eu nunca mais paro, eu acho que o desafio para a gente, real, é sair um pouco do hype. Tá? A gente tem uma indústria de hype. Tem gente muito carismática, bons redatores, boas propagandas, né, vendendo uma ideia de que tudo vai dar certo, você não precisa fazer nada. Gastar, talvez, né, gastar um troquinho e tal. A questão é, não. A questão é, a gente tem que começar a questionar até que ponto... Ontem a gente foi almoçar na casa de um casal que está morando num sítio em Jundiaí. As crianças correndo no jardim, o moleque pulando na cachoeira. Isso é mais legal do que um iPad? Ou um iPad é mais legal? Quem vai ter uma infância mais legal? Eu passei a infância vendo Pica-Pau, tá bom? Então não foi, eu adoraria ter... No meu tempo era Pica-Pau que a gente assistia, não era Galinha Pintadinha. Então a questão é, que futuro a gente efetivamente quer? Né? Que diabos nós estamos fazendo? Né? Vamos fazer que nem o cara lá que pôs chumbo na gasolina? Ou o cara que resolveu ser patriota e vamos fazer uma cagada bíblica, né? Que futuro que a gente quer? A gente quer um futuro mais humano? A gente quer um futuro com mais contato? A gente quer um futuro que as pessoas se encontrem mais? Último exemplo. Estava vendo uma vez um podcast extremamente interessante em que um professor de inovação, tal, os alunos falam, olha, cara, é o seguinte, como é que... vocês têm que melhorar a qualidade de um bairro. Né? Como é que você levanta um bairro? Aí o cara falou, não, olha, eu tive uma ideia de criar um espaço com multiuso, em que as pessoas fazem isso, as pessoas se encontram, as pessoas vão. Ele falou, biblioteca pública. Na verdade, aí o artigo cita um estudo que em tempos, na crise americana, os bairros que melhor resistiram à crise foram os bairros onde havia biblioteca pública. Porque a biblioteca pública, ela agrega, ela permite que cada um se desenvolva, ela dá liberdade. Você tem ar-condicionado, que seja, nem que seja pela porra do ar-condicionado, né? Você consegue estudar. Então, às vezes, você pensa que, cara, está no radar de alguém? Quem diria? Você fala, vou melhorar esse bairro, vou fazer uma app. Né, eu vou fazer uma app, tipo Uber, você não tem tipo Uber, faz um parque, faz uma praça, cara, melhora a calçada. Quem viu ontem no Estadão, ou hoje no Estadão, que a moda, o que está surgindo em São Paulo é a Baixo Augusta, Baixo Higienópolis, Baixo Pinheiros, que são as regiões da cidade em que se circula na rua. Boteco, mesa na calçada, gente olhando no olho, né, sem app, sem nada. Então, é só para mostrar para vocês que, cara, a gente consegue fazer um mundo melhor resgatando coisas muito antigas. Não é tanto olhando para o Vale do Silício, cara. Alguém quer ser o Mark Zuckerberg aqui? Que eu acho que ele já foi substituído por um Android faz tempo. Não, Android é do Google, desculpa. Por um robô faz tempo. Eu não quero, né? Não quero. Eu prefiro muito mais ser o Satya Nadella, que é um cara muito mais sereno, muito mais inspirador. Pô, você pega o Bill Gates, é o cara mais rico do mundo. O que ele está fazendo? Tentando curar a malária, tentando melhorar a educação. Não está fazendo app. Meus caros, é isso. Pronto, desculpa, eu estou aqui. Se alguém quiser mais algum comentário, vocês querem mais alguma pergunta? Alguém quer alguma história para contar? Se não, eu volto lá com o meu contato e olha, gente, fiquem super à vontade para me procurar, para me contatar. Vai ser um prazer, todos os livros que eu comentei e tal. Eu tenho um monte de podcast, eu tenho um podcast diário falando sobre essas coisas, eu tenho um podcast imprevisível falando sobre essas coisas. Eu sou muito fácil de achar, tá? E eu super agradeço a atenção, eu não podia imaginar que viesse tanta gente, então eu estou super feliz. Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado. Valeu. Valeu. É isso aí.